Olá, meu amigo, olá, minha amiga, 8h08 nesta quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Que maravilha, estou feliz da vida aqui. Mais um dia interessante. Deixa eu arrumar minha gravata aqui. Mais um dia interessante, tomando meu cafezinho. Ó, hoje. Hum, ah, que delícia. Bom dia para você que está aqui na live Arremate Legal no Instagram, @alexandrides.prof. Você que me vê depois, a qualquer dia, a qualquer horário, em qualquer lugar. Onde? Na no podcast Arremate Legal, no Spotify e também no YouTube. Aliás, aproveita, aperta o sininho aí para receber as notificações das novas, dos novos episódios, para ter conteúdo atualizado. Curta também, põe o seu like aí para que a gente tenha engajamento maior, porque todos os dias eu quero trazer para você conhecimento disruptivo, diferente, para que você tenha realmente uma maior aptidão, para que você tenha realmente mais conhecimento sobre a vida, sobre o processo, sobre a área de leilões, que é o meu foco principal aqui para vocês. Por isso que essa live chama Arremate Legal, por isso que esse podcast chama-se Arremate Legal, para que você tenha conhecimento, né? Aliás, o conhecimento, ele é muito importante, né? E ó, sabe, eu estava assistindo ontem, quando eu fui para casa, eu estava assistindo um podcast, o Além da Ciência. Putz, esqueci o nome do apresentador, que estava entrevistando o Karnal, Leandro Karnal. E eles estavam falando sobre inteligência artificial, né? E olha só que interessante. Quando você usa inteligência artificial, e eu uso inteligência artificial, você também deve usar, né? E assim, não vamos ser hipócrita para falar que não usa. Usamos, eu uso, você usa, todos usam, né? Mas o que acontece? A questão é como que você está usando a IA? E aqui vamos voltar para atuação prática em leilões, tá? Porque, eu acho que é importante e é claro que o que eu vou falar aqui reverbera em várias áreas também. Por quê? Quando você tem uma realidade muito técnica e atuar com leilão de imóveis, arrematar um imóvel em leilão, é muito importante você fazer análises, é muito importante você ter promoções específicas para interpretar o edital, para interpretar a origem daquele leilão, para fazer pesquisas, tomar conclusões. E quando a gente fala da IA, ela pode te auxiliar? Claro que pode, deve te auxiliar, mas ela não substitui a sua conclusão, a sua interpretação. Ela pode ser interessante, ela é interessante para levantamento de informações, resumo, né, de informações, mas você precisa ter conhecimento para interpretar e concluir. Você não pode delegar para a IA a sua atividade. Ó, então, você é advogada, você é advogado. Rise, bom dia. Rise, Leusa. Valéria, sempre por aqui. A Lídia, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda também. E ó, eu tô falando o quê? Ó, Silvio Lousada também, obrigado por estar aqui. Eu tô falando sobre inteligência artificial e a questão dos leilões, tá? E ó, deixa eu aproveitar que vocês chegaram aqui. Ontem eu fiz um vídeo revoltado. Vocês viram meu vídeo? Viram meu vídeo no Instagram? Eu coloquei lá no Reels, né? Meu, ontem, eu juro pra vocês, foi. Eu até comentei com a minha filha. Eu falei com a Sofia, Sofia.
ela me ligou logo depois que eu gravei o vídeo, a minha filha me ligou, né? E a gente se fala por vídeo todos os dias, tal. Ela não mora comigo, a gente se fala por vídeo, e isso é muito comum. E aí ela falou assim: Papi, você tá chorando? Você tá triste? Aí eu não tava chorando, né? Mas tinha acabado de gravar o vídeo. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito triste. Até depois que eu gravei o vídeo, eu falei, caramba, meu, o vídeo ficou pesado, né? João Arco, bom dia. Ó, a Rizzi viu. Ó, quem não viu tá no Reels, depois dá uma olhada, tá? E eu até, ó, eu sei que muita gente está curioso para saber, né? Oh, que legal, Lídia, obrigado, que bom. Você também, você já viu os outros episódios no Spotify, no YouTube? Arremate legal, também é interessante, ó, tem muita coisa aqui, né? E assim, eu fiquei triste porque fiquei triste. Ó, eu fiquei triste e revoltado ao mesmo tempo. Prometam que vocês vão estudar. Meu, foi isso, porque, ó, eu não vou entrar em detalhes no caso agora, mas porque, sabe por quê? Eu vou querer fazer uma aula sobre. Aliás, falando em aula sobre, dia 18 de agosto, eu e você e eu, temos em um encontro, um webinar incrível, 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 tá? Hoje eu devo jogar na comunidade Arremate Legal, eu devo jogar o link para você fazer a inscrição para essa webinar, tá? Olha, Valéria, falha um processo, eu fui nomeado agora em 2026. É um cumprimento de sentença de um processo de despesas condominiais. É, 2005, ação de cobrança pelo rito sumário de despesas condominiais. Eu fui nomeado agora em 2026 no cumprimento de sentença para fazer o leilão. De 2005 a 2009, tudo bem, tudo foi lá ainda na fase de conhecimento. 2009, chafurdou a missão. Esse tema eu vou esmiuçar. Nossa, eu vou esmiuçar numa aula específica sobre ele, porque ele é um case. Sabe quando você faz assim, ó, do que não fazer? O como a sua omissão acarreta prejuízo? É isso, é bem isso mesmo. Bom dia, Deco Luiz Rodrigues também. Rodolfo chegou por aqui, valeu, obrigado. João, bom dia. É isso aí. Na verdade, não. é, Foi até antes da penhora, mas repercute. Ó, é, não é um caso de IA, né? Até porque nem tinha IA na época, tal. Mas assim, e eu quero fazer o link com o IA, que é importante aqui, que é o tema que eu estou querendo desenvolver hoje. Não delegue, não delegue a sua função para IA de forma absoluta. O que eu quero dizer com isso? A IA está para nos servir, não para nos substituir. Ah, mas tem muita gente falando que não vai ter, vai perder, gente vai perder emprego. Meu, ó, no direito, você é advogado, não tem como você perder seu emprego por uma inteligência artificial, perder o seu trabalho, perder o seu escritório, não importa se você atua autonomamente ou num escritório, tal, porque desde que você se aprimore e você consiga, ó, o que a faculdade, ela não te prepara para a vida. Vamos ser sinceros. A faculdade não te prepara para a vida. Você tem conhecimentos esparsos que você estudou, prestou uma prova e passou. Passou no exame de ordem, e eu até ano passado dei aula para o exame de ordem. Eu sei como
fazer uma pessoa que não sabe nada passar no exame de ordem. Primeira fase é uma estratégia, segunda fase, a prática leva à petição, né. Então, você tem a OAB, mas só que olha só, aí na prática a teoria é outra, porque você, ainda que você esteja amparado por e a inteligência artificial, ela ajuda muito. Só que algumas inter-relações, o direito ele é ele parece que não, mas ele é assim, tá. Ó, esse caso de ontem mexeu com processo civil e direito das sucessões. Processo civil e direito das sucessões, além também de direito, registral. Processo civil, direito das sucessões e registral. Essas 3 áreas que foram misturadas e que justamente leva à concretização de uma falha, na minha forma de ver, uma falha absoluta. É isso aí, Valéria. A prática leva à petição. E você, ó, sai hoje o resultado? Caraca, sai hoje o resultado, que legal! Ó, me conta, por favor, Valéria, me conta. E, meu, tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo, tá? Eu arremado. Juliana, lá do Paraná. Ju, fiquei sabendo agora, antes de entrar na live, que você vai fazer um painel interessante no congresso aí no Paraná, hein? Parabéns, parabéns, que legal, que legal. Fiquei feliz de ver o seu sucesso aqui, parabéns, né? Sobre a evolução da leiloaria, não é isso? Você vai trazer justamente essa vertente aí, parabéns, viu? Vai ter um congresso, põe a data aí do congresso, Juliana. Vai ter um congresso no Paraná sobre leilões de imóveis, né? Pela OAB, é pela OAB do Paraná, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, me comenta aí, Ju. E aí pode falar justamente as datas, tudo, chamar o povo aí para participar, tá? Bom, e olha só que interessante. É, quando você faz uma interpretação. Ó, tem lá um edital. Primeiro que é que é, como eu atuo antes do edital, né? Porque eu que elaboro o edital do leilão, né? Então eu tenho uma visão da validade e da efetividade do leilão. Ó, 6 de agosto na OAB de Londrina, Paraná. Maravilha. Ó, se quiser, põe o link das inscrições aí, tudo, faz o seu jabá aqui pro pessoal. Ó, a Juliana manja muito, eu arremato, manja muito de leilão de imóvel, segue ela aí também. Aliás, quem tá aqui na live, segue uns os outros, tal, porque vamos crescer, tá? E você que tá no Spotify ou no YouTube, canal Arremate Legal, 8 horas e 8 minutos, Instagram, @alexandris.prof. Vem me assistir ao vivo também, ó, interaja, faz pergunta aí, manda aí, comenta, tal, porque é interessante essa interação, né? Então assim, ó, eu trabalho, né, a minha atuação como leiloeiro é antes do edital, porque eu que vou elaborar o edital, então eu tenho que fazer uma análise sob o prisma da validade do leilão. E, em algumas situações, da efetividade também, tá? Porque, ó, vou dar um exemplo de efetividade. Ontem também, um outro caso aqui interessante. Imaginem vocês, a juíza me nomeou para fazer o leilão. E ela colocou assim na decisão: o arrematante, e ó, essa é uma coisa muito comum. O arrematante ficará responsável por os débitos que recaiam sobre o bem, exceto os débitos tributários na forma do artigo 130, parágrafo único do CTN. Isso é muito comum. Muito comum. Aí, olha só, a maioria dos leiloeiros, provavelmente iriam fazer o edital de leilão. Iriam fazer o edital de leilão. Iriam.
Mas aí, olha só a minha perspectiva. Tá, é um imóvel em condomínio. É um imóvel em condomínio. 130 parágrafo único, está consagrado no tema 1134 do STJ. Perfeito, perfeito. Nem precisava estar escrito na decisão. Só que quando a juíza coloca o arrematante ficará responsável sobre os débitos que recaem sobre o imóvel, com exceção dos débitos tributários, eu pergunto para vocês, e os débitos condominiais, né? Então, olha só, essa interpretação que se eu fizesse o edital do leilão, colocasse na rua, você ou o seu cliente, porque tem muita gente que me liga sem advogado, sem advogada que presta assessoria. Vocês sabem disso? Vocês sabem que na prática muitas arrematações são feitas sem que haja a devida assessoria jurídica, não é isso? Acontece, né? Nelson, bom dia! Vai Corinthians! É isso aí, amanhã é dia de Corinthians, hein? Vitor Domingos, bom dia também, né? Amanhã é dia de Corinthians. Aliás, amanhã eu vou estar na OAB Santana de Parnaíba. Ó, falando, ó, amanhã eu vou estar na OAB de Santana de Parnaíba palestrando, vai ter um congresso na parte da tarde, a partir da 1 da tarde, OAB Santana de Parnaíba, do meu amigo Danilo, presida Danilo Moreira. É um congresso da 20ª reunião, 20ª reunião, 20ª região, que congrega as OABs, né, próximas lá de Santana de Parnaíba, Cotia, eh, acho que Itapecerica da Serra, Franco da Rocha, tem vários lá. E eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o papel da advogada, do advogado nos leilões de imóveis. Que é mais ou menos isso que eu estou falando aqui para vocês, claro, com um outro nível de detalhamento, tá bom? Ju Simões, bom dia. Então, olha só que interessante. Se o edital sai desse jeito, e vocês vão ver muitos editais desse jeito, você vai ficar com uma situação. Bom, o imóvel está num condomínio edilício. E os débitos condominiais? E os débitos condominiais? O arrematante vai ser responsável? Ah lá, ô João, que legal, cara, ó, vai estar lá amanhã, que bacana, meu amigo. Fico feliz, obrigado. Pô, que bacana. Já vamos pessoalmente nos falar, que bom. E aí, olha só que interessante. Quando você Quando você acaba promovendo uma interpretação, você vai fazer uma interpretação processual, você vai fazer uma interpretação do direito material sobre várias vertentes. Será que a IA responde isso? Cara, sabe que eu vou testar a IA sobre isso. Mas eu acho, pelo menos, às vezes que eu testei a IA, ela me deu respostas incompletas. Incompletas. Porque a letra fria da lei, ela acaba sendo uma situação que gera eh, falhas na interpretação. Ramires, advogado Ramires, lá do Paraná. Meu amigo, eu acabei de falar com a Juliana aqui sobre o Congresso do Paraná. Que maravilha, parabéns aí pela organização. Dia 6 de agosto em Londrina. Maravilha, que bom que você tá por aqui, meu amigo, né? Que legal, parabéns aí, sucesso. Maravilha. Bom dia, Luciana Abrão. Buono, seja bem-vinda. Então, a IA ela vai te amparar em algumas questões, só que a interpretação fina das consequências você não pode delegar. Você não pode delegar para a inteligência artificial, porque ela vai te dar uma resposta com base no que ela tem de conhecimento. Ela tem muito conhecimento? Tem, ela conhece mais do que eu conhece. Só que quando você interpreta, você tem um componente sensorial, e eu falo, ó,
não sei, eu tenho um sexto, né, falam que tem, as mulheres têm um sexto sentido, não tem? Né? Eu tenho um sexto sentido jurídico. Eu pego um negócio e falo assim, caraca, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E justamente o caso de ontem que eu fiquei revoltado. Pessoal, eu ainda tô revoltado, eu tô triste, tô amuado. Estamos em 2026. O processo é de 2005. A falha foi em 2009. Eu até eu até brinquei aqui com o pessoal que trabalha aqui, como eu falei, ó, é capaz que vocês nem tenham nascido, né? Não, aí fala, não, não, tinha, era criancinha, né? Era criança. É experiência subjetiva. E é justamente isso, Rizi. Ó, já tava ficando gelado o café. E é justamente essa experiência que é prática, porque olha só, como eu falei, a faculdade, ela te prepara, ela nem te prepara para o exame de ordem. Vamos ser sinceros aqui. A faculdade te dá um mínimo, e assim, mínimo, mínimo dos mínimos, tá? Você se formou bacharel. Você vai passar no exame de ordem. Passou no exame de ordem, você caiu no mundo, você. Eu sou advogado por formação, eu não advogo mais, mas você é tão advogada, tão advogado quanto eu, que tenho 20 tá lá, anos de experiência. Você vai pegar os casos da mesma forma, só que até o sexto ano, você ainda não tem uma experiência. E como que você pega experiência? Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer cursos, você vai ter que, eu quero ir para essa área, quero ir para essa outra área, isso, aquilo, vai começar a verticalizar estudos, tal, né? Então, você vai começar a criar isso que você trouxe, Leusa, experiência subjetiva. É um sexto sentido jurídico. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. E justamente com essa perspectiva, você vai conseguir melhor interpretar o processo. Você vai conseguir melhor interpretar os resultados que a IA te dá. Porque ainda que o teu prompt seja maravilhoso, Karine, bom dia, Karine. Ainda que seu prompt seja maravilhoso, ou seja, você colocou lá sua intenção, você colocou um dado de expert para IA, você colocou a especificidade, né? Você foi bem específico no seu prompt. Então, você colocou lá um edital de leilão. E aí você colocar, vamos pensar aqui num prompt de IA. Haja como um assessor em negócios imobiliários de leilão. E, a partir deste edital, estabeleça ou traga, evidencie os principais pontos de risco e as análises sobre os mesmos, evidenciando se é uma oportunidade interessante para ser arrematado o imóvel. Faça a análise sob o ponto de vista processual, sob o ponto de vista registral, sob o ponto de vista tributário. Aí você coloca lá. E põe lá para. Se você fizer isso, você vai ter uma resposta que vai te dar. Vai te dar, até de uma certa forma, algumas interpretações que você precisa complementar. Complementar com o quê? Não só, porque não é só o você vai jogar o processo também, tal, você é judicial, tal. Tudo bem, você vai poder até fazer algumas outras complementações de documentos, tal. Mas quando você analisa os pontos, você precisa ter uma interpretação que vai além do que a IA te trouxe. Com base nessa experiência subjetiva, com base no seu conhecimento direcionado. Então,
Vamos voltar lá para o caso de estar no edital. Bom dia, Priscila Costa, lá do Rio de RJ, também especialista em leilões. Seja bem-vinda. Que maravilha, obrigado por estar aqui. É, ó, você chegou agora, depois quiser assistir a íntegra, canal Arremate Legal no YouTube e no Spotify. Spotify, YouTube ou no Spotify. Entra aqui na comunidade que daqui a pouquinho eu já ponho o link lá da aula. E olha só, então tá lá no edital. O arrematante ficará responsável pelos débitos que recaem sobre o bem, exceto os débitos tributários, com base no artigo 130, parágrafo único do CTN. Isso é muito comum de ver nas decisões. Aqui no estado de São Paulo, é muito comum de ter nas decisões de nomeação essa expressão. É muito comum. Só que o que acontece? O que que acontece? Quando você tem essa situação, você tem naturalmente uma pergunta complementar de que, para efetividade, será que o arrematante está protegido com relação aos débitos condominiais? Se você me ligar, e muitos arrematantes me ligam, e eu estava falando justamente isso, né? Arrematações sem assessoria, que acontece muito, né? Vocês, a maioria das vezes, eu falo isso porque quando eu advogava acontecia isso. A maioria das vezes você só vai ser contratado no pós-arremate. Aí a pessoa me liga, ou vocês me ligam e falam assim: olha, eu queria um esclarecimento. O arrematante vai ser responsável pelos débitos de condomínio? E eu vou falar assim: então, sabe qual é? Existe uma interpretação do artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que, por ser uma obrigação própria ter rem, está subrogada no produto da arrematação. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, doravante, outrossim, o edital não estabeleceu diretamente isso. Então, você tem um risco. Você tem um risco. E aí, olha só que interessante. E aí, por isso que eu, no saneamento à execução, ou da execução, saneamento do cumprimento de sentença, da execução, por isso que eu vou além do que o mínimo do leiloeiro precisa fazer. Porque olha só, eu tenho uma preocupação muito grande. Uma preocupação muito grande. Se eu não vendo, eu não recebo. Simples. Se eu não tenho arrematante para aquele imóvel, para aquele leilão, eu não tenho remuneração. Eu não recebo comissão. Não recebo nada. Nada. Opa, então peraí, eu preciso fazer o meu melhor. E o meu melhor é corrigir ou sugerir, porque, olha só, a minha atividade como leiloeiro é de auxiliar da justiça. Então, eu estabeleço o quê? Para uma pessoa, eu estabeleço, melhor dizendo, eu estabeleço para o processo, para o juiz, porque quem me nomeou é o Poder Judiciário, é o juiz. Eu sou uma pessoa de confiança daquele juízo quando eu sou nomeado. Então, eu não estou atuando em prol do exequente nem em prol do executado. Eu estou atuando em prol do processo. Do quê? Da validade e da efetividade. Perfeito? Então, tem exequente que acha que que eu sou contratado por ele. Não, 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 não. Ainda que o exequente me indique, e os exequentes me indicam, eu vou atuar, e eu falo muito claramente isso para todos os advogados, todas as advogadas que vão me indicar. Eu falo assim, olha, o que que acontece? Ó, você vai me indicar, eu vou fazer uma análise do processo, que eu chamo de saneamento da execução ou do cumprimento de sentença, e vou verificar se a validade e a efetividade estão evidenciados.
Se não tiver, eu vou fazer uma petição de esclarecimentos para sugerir caminho, apontar os problemas e sugerir os caminhos da solução. Eu faço isso, né? Tanto é que teve um caso, há algum tempo atrás, teve um caso que foi assim. Eu fui indicado por um advogado que eu já conhecia, tal. Ele, ó, vou te indicar, tal. Mandei um modelinho de petição, mandei meus documentos, tal, para ele me indicar. Ele me indicou. Tô analisando. Aí ele manda uma mensagem para mim. Ô, Jorge, tudo bem? Como que tá? Tá analisando? Eu falei, ó, tô concluindo a análise, acho que era uma quarta-feira. Eu falei, até sexta-feira tá no processo, tá? Mas eu ainda não concluí. Aí ele falou assim, pega leve. Ele falou para mim, pega leve. Eu falei, cara, eu vou fazer o meu melhor, porque é assim que eu trabalho. Eu faço o meu melhor. Aí tinha um problema de validade forte, forte, forte. Absoluto, absoluto. E aí eu peticionei. Cara, esse cara veio falar comigo depois, tão chateado, tão chateado. E eu falei pra ele, cara, não tenho nem como, não tenho nem por que te pedir desculpa. Porque, olha aqui, ó, você errou aqui. E o problema estava na penhora. O problema estava na penhora. Estava na penhora, né? Então, olha só, aqui, claro, e aí eu faço a minha análise e apresento. E no campo da efetividade, em algumas situações, eu também vou interferir. Apesar de algumas questões, e eu já tive gente peticionando, ele tá falando, ele tá ultrapassando os limites da atividade dele e tal. Mas olha só, você, você me fala uma coisa, ó, a maioria que tá aqui são advogadas, advogados. Você diria para o arrematante, seu cliente, ou se você está aqui como interessado em arrematar, tal, você assumiria o risco de débitos de condomínio? Você falaria para o teu cliente, arremata que tá sussa, sendo que existe risco? Pois é, 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 né? Então eu quero que venda. É claro que, pessoal, é claro que eu quero que venda. Eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Os boletos sempre vencem. Então é claro que eu vou trabalhar da melhor forma para fazer a melhor análise, o melhor edital, né? Quem já viu meu edital de leilão aí? Ó, falem aí. Eu sei que tem muita gente que é especialista em leilões aqui, que me acompanha. Quem já viu meu edital? Comenta aí. Comenta que se você viu a live aqui depois no podcast Arremate Legal, comenta aí também. Quem já viu meu edital de leilão e já viu edital de leilão de outros leiloeiros? Eu busco fazer o edital mais interessante possível, completo possível para quem vai arrematar e quem vai prestar assessoria. Eu busco. Tanto é que os meus editais, no mínimo, tem 5, 6 páginas. Eu tenho um edital com 12 páginas. Ah, mas é encher. Não, tudo bem. Se é prolixo. Ah, é a tua forma de redação. Não, mas eu coloco coisas que agregam muito valor e até a interpretação fica mais fácil, tá? Eu coloco lá no edital questões que até para IA, você passar por uma IA vai ficar melhor, né? Eu já vi editais de meia página, de uma página. E a validade do leilão, se observada, tá ok.
Pessoal, eu não estou contestando ou eh, condenando, melhor dizendo, os editais que são simples ou que são mais objetivos. Se tem os requisitos de validade, tá tudo bem, tá tudo ok. Por quê? Porque é obrigatório ter os requisitos de validade lá do 886 do Código de Processo Civil, se é alienação fiduciária, da lei da alienação fiduciária, da lei 9514, não importa, tem que ter os requisitos de validade. Agora, vale a pena? Ó, vou dar um exemplo que antes de eu entrar na live aqui, eu recebi um direct aqui no Instagram de um amigo meu. Até eu falei para ele, pô, meu, manda no WhatsApp, né? Ele falou assim, buenos dias. Ah, eu, buenos, né? Eu não sei falar muito bem, né? A Sofia aqui estuda bem espanhol, tal. Aí eu quis meter um portunhol, eu falei, como vai você? Né? Nem sei se eu acertei, né? Mas aí, olha só, ele falou o seguinte, olha, arrematei um imóvel. Ele é advogado, amigo meu, putz, de longa data, tal. Ele falou assim, arrematei um imóvel. Um dos credores o que ele falou foi assim: arrematei um imóvel. Um dos credores atravessou uma petição falando que ele tinha arrematado o imóvel antes. Aí eu falei assim para ele, eu falei, ó, é, eu vou, depois das 10h30, me liga. Aí até confirmei meu WhatsApp para ele, falei, ó, me liga, né? Porque ele não trouxe nada, ele trouxe informações, eu não sei, dá para ele desistir da arrematação, vamos ver tal, né? Vou mentorar ele nesse caso aí, né? Agora, perceba o seguinte, que será que o edital de leilão, será que antes de produzir o edital de leilão, será que esse leiloeiro teria tido condições? Eu nem sei quem é o leiloeiro, nem sei o que que é. Será que não teria condições de ter visto isso? Eu digo para vocês que eu já tive mais de um caso em que eu fui nomeado, falei, meu, imóvel maravilhoso. Teve um que o imóvel, sabe quando, quando eu vejo a nomeação, eu vejo a avaliação e eu vejo qual é o imóvel, eu falo, caraca, vai vender. E a minha perspectiva é, putz, eu teria cliente para ele se eu advogasse, ou eu arremataria se eu pudesse. E aí teve um caso de um imóvel maravilhoso, maravilhoso, tá? Aí eu tô fazendo análise, penhora trabalhista. Vou lá no processo. Eu, leiloeiro. Eu poderia, e o que acontece às vezes é só que, conforme a VXPTO, consta a penhora oriunda do processo tal. Muitas pessoas vão agir, muitos leiloeiros vão colocar só isso no edital. Né? Eu não, eu entro para pegar o nome do reclamante, para analisar também o processo. Eu vou ver em que pé tá. Né? Bom dia, Marcele, previdenciarista. Marcele, você chegou agora, mas depois vai ficar tudo gravado no podcast Arremate Legal, Spotify e no YouTube. Só digitar Arremate Legal no Spotify e no YouTube. Tá? Aproveita, me segue lá, acessa o canal, segue, ativa o sininho, faz tudo lá, tá? E manda coraçãozinho aí também quem quiser, tá? Aí, olha só que interessante. A penhora que eu analisei, trabalhista, tinha sido feita a arrematação. Tinha tido arrematação. E aí, olha só, tinha tido arrematação na trabalhista. Não tinha levado a registro a carta de arrematação. Porque se tivesse a carta de arrematação lá registrada, eu já nem teria, já teria muito mais facilmente, né, informado o juízo, falando, ó, não dá para fazer o leilão porque foi arrematado, né? E aí eu pediria esclarecimentos, porque a depender da natureza da execução, dá até para pensar em fazer mesmo o leilão já tendo arrematado, tá? Mas tem alguns caminhos aí, tá? Mirela, bom dia! E aí, olha só. E aí eu levei a notícia para o processo, falei, excelência,
Em análise de saneamento ao presente cumprimento de sentença, tal, foi observado X, blá, 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 blá. Sugiro que antes de promover o ato expropriatório, seja intimado o fulano de tal, porque aí eu trouxe a qualificação dele, que arrematou o imóvel lá na justiça e não teve nenhuma notícia, teve impugnação e tal, mas o arrematante não desistiu da arrematação, continuou e a arrematação foi convalidada, só que ele não levou a registro a arrematação, né, a carta. Não tinha sido expedida ainda. Não, ou já tinha, acho que já tinha sido expedida, mas ele não tinha levado a registro. Então o que acontece? Eu não criei, e até outro dia teve uma pergunta na caixinha que eu fiz aqui. O que que acontece quando tem dois leilões sobre o mesmo bem? Eu falei assim, olha, é uma anomalia do sistema. Em regra, um imóvel não vai ter dois leilões de origens diferentes, mas pode acontecer. Eu já vi acontecer. E aí só que olha só, se eu, leiloeiro público, tenho como nesse caso aí que teve a arrematação pretérita sem registro da carta de arrematação. Eu não posso, eu entendo que eu não posso realizar esse leilão. Compromete a validade, a efetividade. Você, na due diligence, na assessoria em negócios imobiliários de leilão, você iria autorizar o teu cliente a arrematar? Ou ia falar para ele, ó, vamos partir para outra? Porque vocês estão numa posição privilegiada. Bom dia, Paulo Ribeiro Alves. Vocês estão numa posição privilegiada. O arrematante está uma posição privilegiada. A boa análise faz com que vocês tenham o poder do apertar o botão. Vocês só vão apertar o botão se vocês quiserem. Vocês só vão deixar o cliente arrematar se vocês entenderem que é interessante. Então, o papel do arrematante ou do assessor, da assessora em negócios imobiliários de leilão, ele acaba sendo muito interessante. Eu ia usar a palavra simples, mas não é simples. Leilão é lucrativo, leilão é seguro, mas leilão é trabalhoso. E é justamente. Por que que ele é trabalhoso? Por conta das análises. E por isso que você não pode delegar para a IA. Porque a IA provavelmente não faria na profundidade necessária e com o que a Rise trouxe, experiência subjetiva, né? Que para mim é um sexto sentido jurídico, né? Que é a experiência, né? Você fala assim, não, eu preciso ir além, eu preciso. Por isso que até eu tenho as aulas muito mais que o edital do leilão. O edital do leilão é o é o iceberg, na parte que está sobre as águas. Você tem. Nossa, pensa na Antártida, tal, no Ártico. Pensa lá num iceberg. Ele tem a parte superior, que é visível, e a parte inferior, né? Valéria, olha, você tocou num ponto interessante. Você pode dar uma olhadinha, né? É, ah, é, assim, os serviços jurídicos, em geral, eles são muito desmerecidos. É cultural, né? É cultural. É cultural. Bate o contrato aí, dá uma olhadinha, né? Como tá meu processo, sendo que tem advogado, né? Tem advogada no processo já defendendo. Aí, olha só, aí o cidadão, a cidadã, cai no golpe do advogado. Não quer pagar a tua consulta, a tua assessoria e cai no golpe do advogado, pagando mó grana. Teve um caso, uma advogada amiga minha contou um relato que a cliente dela, uma ação do Juizado Especial Cível, o golpista entrou em contato com ela passou dinheiro para o golpista em valor maior do que ela tinha direito a receber. Mano, é sem noção, né? Então, assim, ó, na assessoria em leilões de imóveis,
na assessoria em negócios imobiliários de leilão, esse problema de dar uma olhadinha nesse leilão acontece também. Não vou mentir para você. O teu dinheiro, os teus honorários, a tua busca de realmente ter reconhecimento, primeiro, a sua maior remuneração, sabe onde está? Está na arrematação para frente. Só que você presta serviço antes. Então, você precisa ter na argumentação, na consulta, na prospecção, quando você fala com o cliente, você precisa realmente esclarecer para ele o seguinte, ó, leilão é lucrativo, leilão é seguro, mas é trabalhoso, não dá para só dar uma olhadinha. E quando eu advogava, eu tive vários clientes que sabiam que eu fazia a análise pré-arrematação, não me contratavam, arrematavam e na sequência da arrematação, arrematei. Você pode cuidar agora? Aí eu, pô, mano, por que você não me chamou antes? Na verdade, ele não me falava, ela não me falava, mas ele tava falando assim, não queria te pagar. Porque, ó, de cada 10 análises, ó, me corrijam se eu estiver errado aí, tá? De cada 10 análises, talvez 2 a 3 valham a pena de participar e talvez o teu cliente arremate um. Então, realmente é uma situação que é. Claro que, se você pega, aí você vai falar assim, então eu vou ver só os leilões que o Geórgios faz. A Sofia, minha filha linda. Ah, Sagapopoli. Pessoal, minha filha entrou na live. Ah, que linda. Tô feliz agora. Obrigado. Sagapopoli. Beijo, 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 beijo. Né? É férias, né, obrigado. Tô feliz que você tá aqui. Aí eu também te amo, Sagapopoli, Sagapopoli. E aqui, eu tô falando justamente da importância que é a atuação profissional de interpretação, de conhecimento. Ontem eu falei para a Sofia, né, ontem a Sofia falou: "Nossa, papi, você tá chorando, você tá triste". E aí eu contei para ela do caso de ontem, que eu falei assim: "Meu, eu tô triste mesmo porque um processo de 2005, que estamos em 2026, teve uma falha gigante em 2009. Eu tô triste por isso", né? Eu falei para ela que eu não estava chorando, mas o meu olho estava cheio de lágrimas, né? É, é a minha filhinha, Juliana, a minha filhinha, né? Sofia, Princesa Sofia para mim, mas ela não gosta mais que eu chame ela de princesa, né? Nem vou falar mais aqui. Mas o que que nós temos aqui? Essa atuação é muito importante. Então, ó, não delegue a tua atividade para a inteligência artificial. É muito mais do que o edital. As análises, o trabalho que você tem de aplicação do direito processual civil, do direito civil. Aí você pega obrigações, você pega contratos, você pega direitos reais, caraca, direitos reais, você pega famílias, você pega sucessões, você pega direito registral, você pega direito trabalhista, você pega direito tributário. Mano, é de dar nó em pingo d'água. Não é simples. Então, esse feeling, essa pessoalidade, subjetividade de experiência, de interpretação, claro, com o tempo você ganha mais, óbvio, mas que nem eu aqui nas lives, nos meus cursos, eu busco fazer com que você desperte para essas situações que vão além, muito mais que o edital de leilão. E aí vocês podem falar assim, então eu só vou arrematar dos leilões do Geórgio, alexandrides.leilão.br.
E eu sempre falo o seguinte: pode ser que o teu cliente, os teus clientes, nunca tenham interesses por imóveis que eu esteja fazendo leilão. Pode ter. Só que se você tiver um cliente, bom dia, marketing enxuto, advogado, bom dia, doutor, aqui Viscaro Landulfo, bom dia. Se você tiver um cliente interessado em arrematar um leilão que eu faço lá no alexandrides.leilão.br, entre em contato comigo, porque eu vou te esclarecer tudo, tudo. O edital já vai ser completo e eu vou ainda poder te auxiliar muito mais, tá? Então, sério mesmo, ó, uma dica aí para você que advoga, né, na área de leilões, que não é advogar, é ser assessor, assessora em negócios imobiliários de leilão. Quer ampliar? Pega os meus leilões e manda para os seus clientes. Você vai saber que você tem um auxílio por trás. Sim, por quê? Porque falar com leiloeiro é diferente. E aqui você fala direto comigo. Eu tenho todo o interesse em te ajudar para você ou o seu cliente arrematar os leilões que eu faço. Perfeito? É claro, mas eu quero mais, tal. Eu tenho mentoria, eu tenho curso, né? Aqui, o curso de leilões judiciais, prático, de 5 aulas viraram 10. É assim, fora os conteúdos extras, fora os conteúdos extras. Então, vem comigo. Bom dia, Jaires Costa, bom dia. Vem comigo que você se dá bem. Ó, vocês chegaram agora. Quem chegou agora vai fazer o seguinte: YouTube ou Spotify? O que você prefere, YouTube ou Spotify? Tá? Depende. Se eu tô no celular, eu prefiro o Spotify. Se eu tô no computador, ou no carro, eu prefiro o YouTube. Depende, você escolhe. Digita lá, Arremate Legal no Spotify ou no YouTube. Porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa live, eu estou gravando aqui para daqui a pouquinho. O episódio inteiro já sobe para o Arremate Legal do YouTube e do Spotify. E aí você vai ter. Esse é o episódio, se eu não me engano, número 25. Você vai ter outros tantos lá. E é tudo conhecido. Ó, tá ajudando vocês? Me fala aí se tá ajudando vocês, né? Se vocês estão gostando. Todos os dias, 8 horas e 8 minutos da manhã, eu estou aqui, ao vivo. E depois eu estou lá no Spotify e no YouTube para você absorver conhecimento. Beleza? Adorei a live de hoje, espero que vocês gostem. E ó, eu vou dar uma aula sobre o caso de ontem, 2026, um processo de 2005, uma ação de cobrança, procedimento sumário, Código de Processo Civil de 73, que em 2009 teve um problema que eu entendo intransponível para fazer o leilão hoje, que eu fui nomeado em 2026. Eu vou dar aula sobre isso. Por quê? Porque eu fiquei revoltado. Por isso estudem, 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 estudem. E ó, eu vou lançar 18 de agosto, webinar, a penhora perfeita, a penhora do imóvel perfeita, a efetividade da execução. Hoje, provavelmente, eu vou colocar na comunidade Arremate Legal já o link para você fazer a sua inscrição para essa aula. Imperdível! Imperdível. Vem comigo que você. Pessoal, você vai ganhar mais dinheiro. Só isso, só isso. Eu só te falo isso. Você é advogada, você é advogado, com esse curso A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da execução, eu só vou falar de penhora e as coisas agregadas à penhora. Não é um curso sobre leilão, é um curso sobre penhora. Valéria, na minha forma de ver, invalida todo o processo. E sabe o que é pior?
Neste caso em específico, o advogado, a advogada do condomínio tinha tudo para evitar, tudo para evitar, tudo para evitar. Tudo para evitar. Mas eu vou explicar isso em aula para poder te deixar. Acompanhe o webinar 28, dia 18 de agosto. Dia 18 de agosto é uma terça-feira, se eu não me engano. É uma terça-feira, deixa eu ver aqui. É uma terça-feira, 18 de agosto. Cadê meu calendário? 18 de agosto, uma terça-feira. 18 de agosto, uma terça-feira. Vai ser o dia. 18 de agosto, terça-feira. Eu vou explicar esse caso. E vou falar sobre 5 erros, os principais 5 erros que o advogado, que a advogada comete no momento da penhora, de requerer a penhora. De requerer a penhora. E aí você vai ter acesso ao curso. A penhora do imóvel perfeita, a efetividade da expropriação, da execução. É dinheiro. É money, 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 money. Money. Vem comigo. Obrigado, meus amigos. Obrigado, meu amigo. Obrigado, minha amiga. É isso aí. Deixa eu finalizar aqui para o Spotify, eu e o YouTube Arremate Legal. Bora lá, bora aqui dar. Cadê meu malete? Abraço, até mais. Tchau, tchau.